Ron, o Cavaleiro do Espaço. Os Skrulls. Episódio de hoje: Ron, o Cavaleiro do Espaço. Os Skrulls. Essa história é especial porque é a 50ª edição da revista do Ron. E ela teve o dobro de páginas, inclusive. Então foi uma edição comemorativa. Foi publicada em 1984 e aqui no Brasil saiu em 1989. Depois de muito tempo sem aparecer na capa de uma revista da editora Abril, finalmente o Ron aparece. A gente vê aqui que aqui no Brasil eles reproduziram uma parte da capa original do Ron, só uma parte em que ele aparece, só que você vê que eles inverteram, né? Teve espelhamento da imagem, tá ao contrário, como se o Ron estivesse observando os X-Men, que são os donos da revista, né? E aí nós temos um anúncio, né? A Guerra dos Espectros, a conquista começa. Na verdade, a Guerra dos Espectros vai começar na edição seguinte da história do Ron, mas esse é um ponto de virada aqui na saga do Ron, porque agora ele passa a enfrentar as fêmeas dos espectros, que tem uma abordagem completamente diferente dos machos, com relação aos seus planos de conquista, enquanto os machos eles tinham um plano de infiltração, de não revelarem a sua presença inicialmente, né? É um plano a longo prazo. Elas não, elas resolvem se revelar sua forma e atacar diretamente. Mas ainda, né, isso não começou. Né? Por isso estou falando que a Guerra dos Espectros, na verdade, não começa nessa história, mas aqui no Brasil a editora Abril deu uma adiantada. Né? E essa adiantada ela tem uma explicação, porque a Guerra dos Espectros ela vai envolver todos os heróis da Marvel, incluindo os X-Men. Na capa da edição original, no canto superior esquerdo, a gente vê que tem ali uma imagem caricata do Ron e da Starshine, né? O Ron de roupão, né? E a Brand ali de avental, a Starshine 2, o Ron fumando charuto, né? E ele com uma boca, né? Que ele não tem, na verdade, no elmo. Esse quadro ele tem uma explicação especial que também aparece nessa revista, mas ele vai ficar para um outro vídeo. Né? Você vai ficar agora no suspense aí. Nós vemos na capa original os Skrulls atacando as Spectros fêmeas, né? Enquanto o Ron observa ali. Né? Bem, na edição anterior a gente viu que uma nave espacial, um disco voador, pousou em Clairton, né? E aí apareceram os alienígenas de orelhas pontudas. Bem, agora você já sabe que são os Skrulls, né? Então, nesse caso aqui, o título da história original foi preservado integralmente na tradução. Né? O original é The Extraterrestrials e aqui no português, Extraterrestres. E depois de várias edições de cortes, finalmente uma história do Ron novamente aparece aqui com a primeira página desde o início. O que vai acontecer nessa história aqui? Né? A presença da nave ela não passa despercebida. Um grupo de moradores de Clairton, eles sobe o morro e vai ver o que está acontecendo, e com as suas lanternas eles descobrem, né, os Skrulls ali. Os Skrulls também usam um aparelho, né, para verificar se os terráqueos são humanos. Quando veem que são, eles são só terráqueos mesmo. E eles as pessoas fogem ali com medo quando veem, né, os Skrulls empunhando armas, pensando que os Skrulls vão matá-los. E os Skrulls disparam as armas, mas não matam os humanos. Eles ficam, na verdade, no estado hipnótico e voltam para a cidade, né, sem lembrar do que aconteceu ali. Enquanto isso, os Skrulls se organizam, né, cada um pega um aparelho
e eles dizem que vão em busca do inimigo, né? Olhando para a cidade de Clairton. Bem, quem são os Skrulls? Os Skrulls apareceram em 1961, eles são uma criação de Stan Lee e Jack Kirby. Né? Eles apareceram na revista do Quarteto Fantástico, né? Uma das primeiras edições da revista, logo na primeira fase, no primeiro ano do Quarteto Fantástico, eles aparecem, os Skrulls do espaço exterior. Eles tinham uma aparência um pouco diferente devido ao traço que o Jack Kirby dava a eles, né? Eles tinham uma estatura até menor, mas já, né, as características básicas deles de pele verde, orelhas pontudas, e a capacidade de metamorfose, de mudar de forma. Aconteceu o seguinte, eles tinham um plano de conquista da Terra, só que o Quarteto Fantástico era um impedimento, né? E aí eles tiveram um plano de se livrar do quarteto. Alguns Skrulls se disfarçaram, tomaram a forma do quarteto. Com tecnologia, eles simularam os poderes do quarteto e fizeram parecer que o quarteto era uma ameaça pública, né? E aí o quarteto verdadeiro foi preso. Né? E aí, com eles fora do caminho, os Skrulls poderiam fazer os seus planos de conquista, que eram parecidos com o dos espectros. Eles iriam se infiltrar na Terra, assumir a forma de humanos, desestabilizar o planeta e aí preparar a invasão. Né? Conhecer o inimigo, né, por dentro e daí atacar. Só que o Quarteto Fantástico conseguiu escapar, o verdadeiro, e ele derrotaram os Skrulls. Né? Havia, na verdade, uma frota que estava esperando, né, para fazer um ataque, enquanto seus agentes estavam na Terra, mas aí o quarteto ele virou o jogo. Eles fingiram que eram os Skrulls, foram até a nave-mãe, disseram que não dava para invadir aquele planeta, né, que tinha um monte de criaturas contra as quais eles não conseguiriam lutar, né, mas que eles ficariam vigiando ali até que fosse possível. Né? E aí acabaram fazendo a frota Skrull voltar para o seu planeta, enquanto alguns deles permaneceram prisioneiros, né, na Terra. E os que ficaram aqui, né, abandonados, né, ficaram com medo ali de serem mortos pelos terráqueos, mas o quarteto teve uma outra solução. Fez com que os Skrulls se transformassem em vacas e hipnotizou eles, para que acreditassem que eram realmente vacas. E deixaram eles num campo ali. Né? Deixaram eles num campo ali, vivendo como vacas. Esse foi o fim desse primeiro grupo de Skrulls que invadiu a Terra. Mas os Skrulls não esqueceram da Terra. Em 1963, na revista do Quarteto Fantástico, os Skrulls retornam. E agora, né, com um agente especial, que é o Super Skrull. O Super Skrull é um Skrull que ele não simula os poderes do quarteto. Ele realmente tem os poderes. Né? Com ciência, os Skrulls conseguiram criar um soldado que tinha os poderes combinados do Quarteto Fantástico. Ele tinha o poder do Tocha Humana, ele podia se transformar em pedra como coisa, se esticar como o Senhor Fantástico e ficar invisível, como a Mulher Invisível. Né? Então foi um adversário que tinha os poderes de todos eles. Né? Mas, né, ainda assim, ele foi derrotado pelo quarteto. Depois, em 1971, os Skrulls reaparecem, agora enfrentando os Vingadores. Na edição 89 da revista The Avengers, na qual aparece o Capitão Marvel. O Capitão Marvel ele é aprisionado pelo que parecem ser os Vingadores, mas na verdade são os Skrulls disfarçados. Os Skrulls tomaram a forma de vários políticos e pessoas importantes na Terra, e eles estão, na verdade, numa guerra com os Kree, que é uma outra raça alienígena. Né? São dois impérios intergalácticos, os Kree e os Skrulls, que vivem lutando entre si e acabam envolvendo a Terra no meio dessa luta. Né? Então vai haver uma série de histórias, que é a Guerra Kree-Skrull, na qual os Vingadores estarão envolvidos diretamente, junto com o Capitão Marvel, mas no final eles conseguem derrotar os Kree e os Skrulls. Depois, em 74, na revista dos Vingadores, número 133,
nós descobrimos mais um detalhe sobre os Skrulls, que é o passado deles, que na verdade eles eram uma raça pacífica. E eles, assim, de uma maneira parecida com os Galadorianos, eles saíram assim em uma viagem e eles tentaram levar desenvolvimento a outros mundos. O imperador Dorrek, dos Skrulls, ele visitou o planeta ancestral dos Kree e ele ofereceu, para eles a oportunidade de ter um desenvolvimento com a ajuda dos Skrulls, de ganhar um prêmio, desde que eles vencessem um desafio. E aí os Kree, eles entraram numa competição junto com uma outra raça que habitava o seu planeta, o planeta Hala, que eram os Kotati, que era uma raça de plantas. Só que, infelizmente, o que aconteceu? Os Skrulls acharam que os Kotati ganharam a competição, premiaram os Kotati, os Kree ficaram revoltados, atacaram os Skrulls, que eram pacíficos e acabaram não reagindo, não eram guerreiros, E aí, os Kree se apossaram da nave dos Skrulls, aprenderam a sua tecnologia e depois de uma década eles se tornaram um império e atacaram os Skrulls. A partir daí, os Skrulls também se tornaram uma raça bélica, em vingança contra o ataque dos Kree, e aí começou a guerra dos Kree e os Skrulls, Os Skrulls se tornaram conquistadores também como os Kree. Então a gente descobre aqui, que os Skrulls já haviam sido pacíficos em algum momento, mas foram transformados numa raça conquistadora por causa dos Kree, que é o povo do Capitão Marvel. Aí em 79, na revista do Quarteto Fantástico, os Skrulls retornam, mais uma vez, em uma história em que eles prendem o Quarteto Fantástico e eles condenam o quarteto a uma morte lenta. Na verdade, eles capturam 3 membros do quarteto, o Senhor Fantástico, a Mulher Invisível e o Coisa, e eles submetem eles a um raio envelhecedor. Eles vão ter um envelhecimento acelerado, mas que vai levar alguns dias ainda, E aí, a ideia é que eles tenham uma morte dolorosa. Mas, com a ajuda do Tocha Humana e também com a ajuda da tecnologia do quarteto, graças ao Reed Richards, eles conseguem se salvar desse destino. E os Skrulls também aparecem na revista do Ron. Você pode procurar um episódio aqui que é O Homem Chamado Nova, no qual o Ron encontra o Nova. O Ron vai até Xandar e ele acaba ajudando o Nova e os novos campeões a lutarem contra os Skrulls que tentam invadir Xandar. Então o Ron já havia encontrado os Skrulls antes na sua própria revista. Você pode conferir esse episódio. Bem, certo, esses são os Skrulls. Mas o que eles estão fazendo em Clearton? Especificamente agora. Calma. Primeiro vamos falar do Torpedo, a história pula pro Torpedo agora. O Brock Jones, o Torpedo, está feliz porque ele acha o quê? Ele fala uma frase que, na verdade, é uma frase que vai se tornar verdadeira de uma forma fatal. Ele fala que hoje é o dia que o Torpedo morre. Mas ele está falando isso porque ele acha que ele vai se aposentar de ser super-herói. Porque como o Ron e a Starshine voltaram para Clearton, ele fala, agora a Clearton tem novamente seus defensores, e faz tempo que não aparece Spectre por aqui, eu vou abandonar essa roupa, vou parar de ser um super-herói, porque também, nos momentos em que eu tentei ser, não deu muito certo. E aí ele vai até a casa dos Clarks, onde estão reunidos ali, aparentemente, os pais da Brandi, os pais da Brandi, o Steve Jackson e outros amigos da família. E aí ele anuncia que ele vai deixar o seu uniforme, agora que o Ron e a Starshine estão na cidade, ele não precisa mais ser o super-herói. E aí, só que as pessoas ali estão com uma cara estranha, ele pergunta o que aconteceu, deu uma coisa errada, E eles falam, parece que os espectros voltaram para Clearton. Ele, mas como? Não, desculpa, vocês estão enganados, porque se fosse assim, eu teria detectado, porque agora eu tenho um visor que detecta espectros, se eles estivessem aqui, eu os veria. Mas aí, de uma maneira assim, meio assustadora, o suposto
pastor ali, reverendo, fala aqui, mas suponha, Torpedo, que os espectros tivessem usado sua feitiçaria para manipular sua mente, de maneira que você não percebesse realmente isso. E aí ele, nessa hora, ele pega e fala, eu acho que isso podia ser possível. E aí as pessoas ali olham para ele com um olhar aterrador, né, um sorriso macabro, e fala, sim, certamente é possível, né? E aí, dessa vez, né, o feitiço então se quebra, né, porque realmente as espectros tinham lançado um feitiço, né, para que o Torpedo não conseguisse enxergar a verdadeira aparência, mesmo com o seu visor, só que agora, né, com a sugestão quebrada, ele enxerga as espectros na sua forma verdadeira e ele ataca, né, falando, né, vocês mataram todos eles, não é? Só que ele acaba assim, não percebendo que também há, né, espectros atrás dele. Ele é atacado traiçoeiramente pelas costas, uma das espectros, né, com a sua língua, que parece um ferrão de escorpião, crava, né, a sua língua na cabeça do Torpedo, suga sua mente, né, o Torpedo se desfaz, aí realmente, como ela fala, é a morte do Torpedo. Né? Então o Torpedo morre e uma das espectros assume a sua forma e toma o seu uniforme. Enquanto isso, presos numa outra dimensão estão Ron e Starshine. A Starshine, a Brandy Clark, totalmente ali em estado de choque, né, nem querendo mais reagir, não lutando mais, percebendo que a sua família morreu, né, todas as pessoas que ela amava ali na cidade provavelmente, né, devem estar mortas, e ela ali prisioneira num outro mundo ali, num outro lugar, perdido sem saber o que fazer. Enquanto isso, criaturas sombrias observam os dois, né? E o Ron percebe essas criaturas, ele as ataca, né? E aí ele descobre que quando ele destrói uma, aparecem 4 no seu lugar. Tá pior do que a Hidra de Lerna, que o Hércules enfrentou, né, nos seus 12 trabalhos, porque a Hidra ele cortava uma cabeça, apareceu 2. Aqui o Ron destrói uma criatura, aparecem 4. E elas começam a envolvê-lo com os seus braços, né, enquanto a Brandy ali não reage. Né. O Ron tenta ali lutar, né, tenta usar o seu neutralizador, né, mas cada vez mais envolvido, né, por aquelas criaturas. Ele pede ajuda da Brandy, fala que se ela não lutar eles vão morrer. E ela fala, né, que adianta lutar, nada mais importa, né, já perdi tudo que eu tinha. Né. E enquanto isso, lá em Clairton, os Skrulls estão andando pela cidade, procurando alguma coisa, né, estão em busca de alguma coisa. E conforme eles se aproximam das casas, aí eles assumem formas de terráqueos, formas humanas, e eles acabam batendo na porta do Brock Jones, da família do Brock Jones. A Lorraine, ela atende a porta, né? Um dos Skrulls pergunta se aquela mulher, pro outro, se aquela mulher é um inimigo, e ele fala que não, né? Que o detector revela que ela é humana, mas quando o Brock Jones aparece, né? Aí a Lorraine fala, ó, Brock, eu não sei o que está acontecendo aqui. Esses homens, eles me chamaram de humana como se eles não fossem. Ela pergunta, eles não podem ser espectros, podem? Mas aí, nessa hora que o Brock aparece atrás dela, que o aparelho dos Skrulls mostra que ele não é humano, né? Ele fala, é o inimigo. E aí o Brock Jones, que a gente sabe que não é o Brock Jones verdadeiro, fala para Lorraine que eles não podem ser espectros, mas que ele é, e aí das mãos dele, né, saem chamas ali que incineram um dos Skrulls. Enquanto isso, os demais retornam à sua forma verdadeira e disparam as suas armas contra a Espectro, que tomba, né, morta. E aí se desfaz em cinzas. Aí a Lorraine fica ali assustada, né, porque ela, né, de repente ela vê ali o seu marido, né, se transformar num monstro e em seguida ser desintegrado. Né? Isso na frente das crianças. Né? Os Skrulls, né, depois que o Espectro tomba morta ali, eles disparam as suas armas contra a casa, colocam fogo nela, né,
enquanto a Lorraine foge desesperada. Enquanto isso, voltamos agora para a dimensão onde o Ron e Starshine estão presos. O Ron está ali desesperadamente tentando se libertar das criaturas de sombra, que estranhamente só atacam ele. Eles não atacam a Starshine. A Starshine está ali deprimida, em estado de choque, se lamentando ali, mas eles não atacam ela, só o Ron. E essas criaturas parecem estar assim, zombando, né, dele, né? Como se, não precisamos nos preocupar com ela, né? Porque ela não é nada, né? Mas, conforme o Ron vai chamando, vai provocando ela, ela se ergue, se levanta, e ela fala que ela precisa mudar agora, né? Que ela não vai ter mais misericórdia, que ela vai deixar agora a fúria tomar conta dela, e aí ela usa os seus poderes para se transmutar, né? A armadura dela, ela se altera, e aí uma nova Starshine aparece. Ela não está mais com aquela armadura que parecia mais, que dava ela uma forma mais gentil, mais doce. Agora está com uma armadura de uma guerreira, uma gladiadora, né, com uma face também mais grave. E essa nova Starshine, ela destrói aquelas criaturas de sombra, né, de maneira assim impiedosa. Parece que ela tem muito mais força, né, do que a Starshine original, aquela quem ela era, né? O Ron até tenta pedir para que ela não mate aquelas criaturas, que também são seres vivos, mas ela não tem piedade, né? E aí usa os seus poderes de teleporte para tirar ambos dali, né? Coisa que ela poderia ter feito talvez antes, né? Mas que não fez porque estava abalada. E aí ambos, né, aparecem nos céus de Clairton e veem a cidade com várias casas em chamas, ardendo em chamas, uma visão ali horrível, né? Pensando talvez inicialmente que aquilo é obra dos espectros. Um detalhe, né, sobre essa edição. Essa edição comemorativa, que tem o dobro de páginas, ela é cheia de páginas com um quadro inteiro, né? Como esse daqui e como outros que a gente também já viu. Então foi uma edição no qual o Saul Buscema pôde ali usar sua arte, né, com grandes detalhes. Páginas magníficas, na verdade, né, do Saul Buscema com o Ron nessa história comemorativa de 50 edições. Bem, o Ron ele encontra a Lorraine e ela fala que o Brock Torpedo está morto e que existem alienígenas ali em Clairton, mas que não são os espectros. Que o espectro, no caso, era o Torpedo. E que tem duas criaturas, né, tem dois tipos de criaturas agora em Clairton que mudam de forma. Né? E a Starshine ela pega, né, não espera a conversa terminar e ela já sai em busca dessas criaturas, sejam elas quais forem. Né? E o Ron, agora é o Ron que tem que ir atrás da Brand. Né? Ambos eles vão até a casa dos pais da Brand, onde também os Skrulls estão chegando na forma de humanos, com seus aparelhos detectores, aparentemente detectores de espectros, né? São aparelhos que parecem similares ao analisador de energia do Ron. Antes que os Skrulls batam a porta daquela casa, o Ron ele usa o seu analisador para ver quem eles são e descobre que são Skrulls. Os Skrulls conhecem o Ron. Eles falam, nós reconhecemos você, né? Você é Ron, o maior de todos os Cavaleiros do Espaço. E fala, né? Histórias foram contadas sobre como você limpou, né, colônias Skrulls do inimigo. Então aqui a gente descobre que o Ron já tinha encontrado os Skrulls antes da luta contra eles no mundo de Xandar e que ele os ajudou. E que eles reconhecem isso, reconhecem ele como um herói. Né? Mas eles não estão ali em busca do Ron, né? Eles vieram atrás dos espectros que estão disfarçados, né? Que eles assumiram a forma dos pais, da Brand, do Steve Jackson e de outros, né? E os espectros, que são as fêmeas feiticeiras, atacam, né, os Skrulls com a sua magia, enquanto os Skrulls revidam com as suas armas. E o Ron e a Starshine ficam no meio do fogo cruzado. Né?
A princípio, quando a Brand vê, né, a forma, né, os corpos ali dos pais do Steve, né, ela fica meio abalada ali, né, a princípio sem reagir, né, na lembrança das pessoas que ela amava, né, mas aí o Ron fala para ela usar os seus poderes e vê que na verdade são espectros, né, na hora que ela vê a verdadeira forma, aí ela ataca com fúria, né, ataca para matar, não para banir. E o Ron tenta falar, não, né, nós não somos assassinos, né, e tenta falar para ela, né, nós só temos que prendê-los, não matá-los. E aí ela ataca o Ron. Ela ataca o Ron, né, e o Ron fica assim, atônito, fala, você me atacou? Né, você que disse que me amava? E ela fala, eu vou atacar qualquer um que ficar no meu caminho, né, no meu caminho para eliminar os espectros. Né, e não faça isso de novo, Ron. Ela ameaça o Ron. Mas o Ron reage e usa o seu neutralizador e bane, então, todos aqueles espectros para o limbo. Né? A Starshine reclama que ele tirou a vingança dela, né? E ela fala, eu vou ser o responsável por isso, né? Se eles escaparem do limbo de novo. Que é o que ela fala, na verdade, né? Você já mandou eles para o limbo, eles saíram de lá, né? Antes. Na verdade, não foi bem assim. Né? Quem escapou do limbo foi o híbrido. Tá? Os espectros mesmo nunca escaparam do limbo. E aí, ela furiosa, ela bota fogo na própria casa. Né? Até os Skrulls ficam espantados ali com a fúria da Starshine. Bem, finalmente, né? Então, depois que todos os espectros que estavam em Clairton são eliminadas, né? Com a atuação combinada dos Skrulls e de Ron, aí tem uma conversa, né? Os Skrulls vão até a sua nave, os moradores de Clairton se reúnem lá junto com o Ron, e aí o Ron pede explicações, né? Eu queria saber por que vocês estão atrás dos espectros. E aí eles contam, né? Ele pergunta, vocês vieram aqui para salvar a humanidade dos espectros? Aí os Skrulls falam, ele não tá nem aí para a humanidade, para os terráqueos, entendeu? Isso é uma coisa que para nós não é nada. A gente veio aqui por causa dos espectros, né? Porque eles são como parasitas. E aí ele explica que os espectros são uma raça deviante dos Skrulls, né? São uma raça variante. Então eles são uma mutação dos Skrulls. Isso explica, né, uma coisa que o Ron já havia perguntado antes, né? Se havia alguma ligação entre os espectros e os Skrulls, já que ambos podiam mudar de forma. E aí ele descobre que é isso mesmo, né? Os espectros, eles descendem dos Skrulls, só que eles, né, ao contrário dos Skrulls, eles lidam com feitiçaria. Né? E por isso que os Skrulls, eles acham que os espectros, eles tratam os espectros como uma praga. E uma ameaça conforme eles foram crescendo, né? Então eles resolveram ir atrás para eliminá-los. Né? E aí acontece o seguinte, né? O Ron fala que a caça aos espectros também é uma missão dele, né? E que eles vai se encarregar disso na Terra. Então os Skrulls falam, ok, é melhor, nós vamos deixar então você aqui cuidando dos Skrulls aqui na Terra, porque a gente tem que voltar para o nosso império, porque um grande desastre aconteceu. Né? Esse grande desastre que ele está se referindo é Galactus. Tá? O Galactus encontrou o planeta trono dos Skrulls, porque ele estava com fome há muito tempo, e a sua nova Arauto, a Nova, que não é o super-herói Nova, né? É uma mulher, é uma Nova, ela o guiou até o mundo dos espectros. Né? Então, os Skrulls se despedem do Ron, né? Mas falando que é melhor você limpar esse planeta aqui mesmo, porque senão a gente vai voltar aqui e destruir ele, né? Para se livrar dos espectros. E aí os Skrulls vão embora, né? E o Ron fica então na Terra agora, abalado porque ele viu que a Brand Clark, aquela doce moça que ele conheceu, tão amável, gentil, agora se transformou numa guerreira impiedosa, sem misericórdia.
Ele acha que agora ele perdeu ela, né? Perdeu para sempre. E assim se encerra essa história, né? E o próximo episódio vai começar a Guerra dos Espectros. Curta, compartilhe e inscreva-se.